A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 25, nos versículos de 1 a 55. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Então, olha que interessante. O pecado entrou no mundo e a terra sofreu a maldição. Passou a produzir espinhos e ervas daninhas. Pois bem, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, a terra vai ter um sábado dedicado ao Senhor. 3. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos delas. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda de suas vinhas. Não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas de suas vinhas que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra. Mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas escravas, os seus trabalhadores diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado e os animais que estão na sua terra comerão tudo o que a terra produzir. Então, olha só, haverá um sábado de descanso solene para a terra. Tu acreditava, tu imaginava isso? Pois bem, esse é o nosso Deus. É um tempo de ação de graças, de ações de graças, de fé, de obediência, de dependência, de confiança. Vai dar descanso para a terra. E aí, imagina o que eles pensavam, do que eles vão se alimentar, né? Mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. 8. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. A gente viu sobre a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o quinquagésimo ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu para vocês, e também e cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Será santo para vocês. O produto do campo vocês podem comer. Então, é 7 vezes 7, que dá 49 anos. E aí vem o 50º ano, que é o ano do jubileu. Isso é praticamente 2 gerações, né? Se a gente pensa que a cada 20 anos tem uma geração, ou pode vir uma geração, né? 13. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Então, é tempo de restituição, de restauração, de recomeçar, de reconstruir, de renovar, de reviver. Esse é o nosso Deus. 14.
Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Não explore o próximo. Tema a Deus. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu, e segundo o número dos anos das colheitas até o próximo jubileu. Ele venderá a você. Sendo muitos os anos, você aumentará o preço, e sendo poucos, você abaixará o preço, porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Que ninguém explore o seu próximo. Cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que eu vejo aqui? Um Deus que está ensinando como é que tu deve negociar. Ah, porque tem gente que é crente, cristã, no domingo, em relação às coisas da Bíblia, as coisas sagradas. Mas no que tange o seu trabalho, o seu estudo, suas responsabilidades, obrigações, questões, é do meu jeito. Eu faço o que eu acho, eu faço o que eu penso. E aqui Deus está dizendo que tudo que envolve a vida dos seus filhos, do seu povo, ele participa. Então, como que tu compra e como que tu vende, importa para Deus. Tu não vai explorar o teu próximo. Tu vai temer a Deus. Que ninguém explore o seu próximo. Cada um, porém, tema o seu Deus. Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso me lembra Eclesiastes, né? Que Salomão falou. Também temos uma playlist no canal sobre Eclesiastes. Tu encontra todo o livro ali. Todos os versículos, todos os capítulos. Sobre a opressão, a exploração. Alguém que está em cima, né? Alguém que é superior, alguém que tem mais, que oprime, que explora, ou que tem menos. Isso não é correto, isso não é digno daqueles que professam o nome do Senhor. Não explore o próximo, tema a Deus. 18. Observem os meus estatutos e cumpram os meus juízos. Assim vocês habitarão seguros na terra. Olha o que vai ser dito. A terra dará o seu fruto, e vocês terão comida à vontade, e nela habitarão em segurança. Então, o que acontece? Se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor desta terra, né? Se vocês perguntarem, que comeremos no 7º ano, se não podemos semear nem fazer a colheita? Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos. No 8º ano vocês semearão e comerão da colheita anterior, até o 9º ano. Até que venha a colheita do 9º ano, vocês comerão da antiga. Então, não vai faltar. Porque Deus vai fazer com que a terra produza, mesmo sem ser semeada. O que ele está dizendo aqui? Que ele vai ser fiel. Que ele é fiel. Que ele sustenta. Que ele provê. Que ele abençoa. 23. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Então, Deus está dizendo assim, ó, eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de tudo, eu vou abençoar. Eu lhes darei a minha bênção. É a bênção de Deus que nos faz prosperar. O que a gente estudou em Provérbios? A bênção de Deus não acrescenta dores. A bênção de Deus não causa desgosto. A bênção de Deus é que enriquece. Então, se nós tivermos a bênção de Deus, a palavra de Deus, tá tudo certo.
25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas, se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Então, aqui o que eu quero destacar? Empobrecer. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, não tem como, né? Não lembrar de Noemi. Também tem vídeo no canal sobre Ruth e também sobre Noemi e sobre o livro também. O que acontece? Noemi, seu marido e seus filhos foram para Moabe, né? E perderam tudo. Venderam o que tinham e o que não tinham, né? O marido morre, os filhos morrem. Uma nora volta para sua casa, para sua terra, para sua família. E Noemi quer voltar para Israel. E Ruth não quer deixá-la. E Ruth é moabita, estrangeira. E ela fica com Noemi, com a sua sogra, e cuida da sua sogra. E ama o Deus da sua sogra, que acaba se tornando o seu próprio Deus. E aí, na história de Noemi e Ruth, surge Boaz, que é o parente mais próximo, que não é tão próximo, que é o resgatador. Então, se alguém do seu povo empobrecer, se tu ficou curioso ou curiosa, assiste o vídeo sobre Ruth, assiste o vídeo sobre Noemi e os vídeos sobre o livro de Ruth. Tudo isso já tem no canal, é só tu dar uma pesquisada. Se alguém do teu povo empobrecer, se alguém do seu povo empobrecer, isso acontece. Aqui no Rio Grande do Sul, muitas pessoas empobreceram por causa da enchente. Na pandemia, quantas pessoas empobreceram, faliram, adoeceram, perderam seus empregos. Ninguém está sujeito. Tudo pode acontecer. Estamos no mundo. E aí, ele está falando que se tu tem condições de restituir, de abençoar, tu é próspero, tu tem. Isso é a bênção de Deus na tua vida. Então, se alguém empobreceu e tu é próspero e próximo, abençoa, ampara, ajuda, auxilia. Hoje em dia seria, manda um pix, ajuda, faz alguma coisa, leva uma cesta básica, não sei. Se Deus está te dando prosperidade, fartura, abundância, se a bênção do Senhor está contigo, essa bênção não é para tu ficar próspero, ponto, não. É para que com a tua prosperidade tu possa abençoar outros. E aqui tá bem claro, não pode um irmão tá padecendo, sofrendo necessidade e o outro tá lá, ignorando. Não tô nem aí, não é comigo. Aqui tá deixando bem claro que a tua prosperidade é para ajudar e abençoar o próximo. 29. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la antes que se complete um ano a contar de sua venda. Durante um ano será lícito o resgate. Agora a gente tá falando de casa, ó. Se alguém vender uma casa,
Se depois de passado um ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muralhas pertencerá em definitivo ao que a comprou, de geração em geração. Não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muralhas ao redor serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas, com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua propriedade, os levitas terão direito perpétuo de resgate. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua propriedade sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua propriedade no meio dos filhos de Israel. Mas o campo em volta das suas cidades não será vendido, porque pertence a eles para sempre. O que eu vejo? De novo, a questão de comprar, de vender, a questão de equilibrar, porque o ano do jubileu era uma forma, sabe, as melancias dentro, como é que é? As melancias se ajeitam com o da carroça, como é que é? À medida que vai caminhando, as melancias vão se ajeitando dentro da carroça, né? Pois bem, de 50 em 50 anos havia essa restituição, essa remissão, esse equilíbrio. E aqui tá falando sobre isso, sobre as casas. E destacar o levita, né, que é um direito perpétuo, porque a porção dos levitas era o Senhor, eles não tinham posse, escritura, vamos dizer assim, na terra. Eles habitavam em todas as tribos e a porção deles era o Senhor. E aqui é uma forma de garantir que ninguém ia tirar eles. É perpétuo, é direito perpétuo. 35. Se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Olha isso! Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Se tu não cuida dos seus, se tu não cuida da família, dos parentes, da família da fé, tu é pior que os descrentes. Se tu vira as costas, né? Não cobre dele juros nem ganho, mas tema o seu Deus, para que esse seu irmão possa viver perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que emprestar a ele, nem dê mantimento a ele esperando obter lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Então, não tenho o que falar. É dever sustentar. Se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Isso a gente tem visto, né? O pai, a mãe, os avós, os tios, pessoas de idade que estão doentes, fracas, que às vezes só tem aquela aposentadoria, aquele salário mínimo. Tem que sustentar, tem que prover, tem que cuidar. É o mínimo que Deus espera de nós, né? E aqui está na palavra. E aí, para a surpresa de muitos, Levítico. 39. Também, se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não faça servir como escravo. Nós já tratamos deste assunto, né? Sobre escravos no meio do povo. Lembra que os irmãos de José o venderam como escravo? E toda a dor que veio disso? E Deus, na sua infinita sabedoria, bondade, poder, autoridade, transformou tudo isso, né, para o benefício do próprio Jacó e dos seus outros filhos. Mas Deus está deixando bem claro,
Se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não o faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu ele trabalhará para você. Então ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará à sua família e à propriedade de seus pais. Porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Que fizeram contra José. Não domine sobre eles com tirania, mas tema ao seu Deus. Então, não explore o seu próximo. Aí a gente pode dizer, não escravize o seu próximo. Não oprima o seu próximo. Não domine sobre o seu próximo com tirania. Tema a Deus. São meus servos. Deus libertou esse povo das mãos de Faraó. Libertou. Escutou a palavra? Então, não explore, não oprima, não domine, não escravize o seu próximo. 44. Quanto aos escravos ou escravas que vocês tiverem, virão das nações que estão ao redor de vocês. Delas vocês comprarão escravos e escravas. Também poderão comprá-los dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, deles e das famílias deles que estiverem com vocês, que nasceram na terra de vocês, e eles se tornarão propriedade de vocês. Então, o que está sendo dito aqui? Ó? O teu irmão tu não vai escravizar, tu não vai oprimir, tu não vai explorar, né? Mas tu vai poder comprar escravos e escravas dos filhos dos estrangeiros. Deus está fazendo uma distinção, uma separação entre o escravo, né, do estrangeiro e o filho, o do povo. 46. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos depois de vocês, para que sejam propriedade deles. Vocês poderão fazer com que esses sirvam perpetuamente, mas sobre os seus irmãos, os filhos de Israel, vocês não devem dominar com tirania uns sobre os outros. Então, o escravo se tornava propriedade, herança, que passava de pai para filho, né? Mas isso não se aplicava aos filhos de Israel, aos irmãos, ao povo, apenas aos estrangeiros. 47. Se um estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo enriquecer, e se alguém do seu povo tornar-se pobre e vender-se como escravo, a esse estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo ou alguém da família desse estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda possibilidade de resgate para ele. Olha, isso eu acho, ó, possibilidade de resgate. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Desculpa. Seu tio ou filho poderá resgatá-lo. Um outro parente da sua família também poderá resgatá-lo. Ou, se tiver condições, poderá resgatar a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga um trabalhador diarista. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado o preço do seu resgate. Tudo isso por causa do ano do jubileu. Isso é uma lei em favor dos escravos. Dinheiro se foi comprado o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate.
Como trabalhador diarista, de ano em ano estará com aquele que o comprou. Não permita que o comprador domine sobre ele com tirania. Se não for resgatado por nenhum desses meios, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque é a mim que os filhos de Israel servem. Eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, havia uma possibilidade de resgate, de tu deixar de ser escravo, de tu sair livre. No ano do jubileu. Se tivesse uma defasagem assim, de valores, poderia ser pago, né? A mais ou a menos, conforme o preço do resgate. Muito interessante. O que eu destaco? É a mim que Israel serve. Deus está dizendo, né? É a mim que Israel serve. Eles são meus servos. Então, o povo de Israel, né? Nós somos propriedade de Deus. Nós somos de Deus. Fomos comprados. O povo saiu do Egito porque o sangue estava nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro. E morreram os primogênitos dos egípcios. E por isso eles puderam sair do Egito, por causa do sangue nas portas. Nós somos salvos por causa do sangue de Jesus, porque Deus nos comprou com precioso sangue de Jesus. Deus pagou o preço mais caro que existia. Jesus se entregou, derramando seu sangue para nos salvar. Então, nós fomos comprados pelo preço mais caro, mais valioso, mais precioso, o sangue de Jesus. E por isso nós pertencemos a Deus. Esse é o significado. Nós fomos resgatados, nós fomos comprados por esse sangue e somos propriedade pessoal, particular, peculiar de Deus.